Eu sou o professor Paulino, da disciplina de Matemática, e nesta aula nós iremos estudar sobre medidas de capacidade. Professor, que medidas de capacidade são essas? O que são medidas de capacidade? Aqui, gente, para a gente dar só uma leiturazinha aqui. Medidas de capacidade são grandezas, né, que estimam a quantidade de líquido em um recipiente, tá certo? Outra dúvida, professor, o que são grandezas? Grandeza, gente, é tudo aquilo que você puder medir, tá bom? Se você puder mensurar, se você puder medir, é uma grandeza, tá certo? Então, só que existem vários tipos de grandeza. A nossa aqui, no caso, nós estamos estudando a medida de capacidade, né? Essa medida que vai nos dar uma ideia, né, de o quanto de líquido, né, cabe, né, dentro de um determinado recipiente, tá certo? Por exemplo, aqui tem uma jarra, né? Dentro dessa jarra cabe uma determinada quantidade de líquido, tá bom? Ela está cheia? Não. Então, a capacidade dela, gente, é ela toda cheia, é a capacidade total. Mas ela tem uma determinada quantidade de líquido. Então, isso aqui é o que ela tem no momento, mas ela caberia, né, mais líquido aqui dentro. Então, ela não está na sua capacidade por total cheia. Aqui seria um potinho de Danone, né, de iogurte. Então, a capacidade total desse recipiente é ele cheio, tá bom? Uma latinha de refrigerante, né? São ideias, né, intuitivas que nos fazem, né, que nos remetem à capacidade. Uma embalagem de leite, por exemplo, é outra ideia intuitiva que nos remete, por exemplo, à medida de capacidade, né? O quanto de líquido, por exemplo, pode caber dentro dessa embalagem, dentro dessa embalagem de refrigerante, dentro desse pote de Danone ou dentro dessa jarra. Então é mais ou menos isso, é disso que nós estamos falando. Como é a medida de capacidade, gente, a unidade fundamental da medida de capacidade é esse item aqui, ó, o L, que mais conhecido como litro, tá bom, pessoal? É o litro. Aí para cá, para a direita do L, aqui para a direita do L, deixa eu mudar aqui a cor aqui. Para a direita do L, aqui nós temos o DL, que é o decilitro, o CL, centilitro, e o ml, que é o mililitro, né? Nós chamamos de ml. Todos esses três itens, eles são menores do que o litro, né? São capacidades menores do que o litro. E aqui para o lado direito, nós temos os múltiplos. Aqui são chamados de submúltiplos, porque são menores do que o litro. Submúltiplos. De quem, professor? Submúltiplos do litro. E para cá, gente, elas são chamadas de múltiplos. Múltiplos da unidade de capacidade litro. São todos três maiores que o litro. DAL, aqui eu vou falar depois, vocês pesquisam, é o decalitro. O HL, hectolitro. E o KL é o quilolitro, tá bom? Professor, e o significado essas setinhas com vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, ou então dividido por 10, dividido por 10. Isso aqui, gente, é referente a isso aqui, ó. É referente à transformação de unidades. Transformação de unidades. Como assim, professor? Caso eu queira, né, ou caso o professor peça, para transformar, por exemplo, de litro para ml,
O que que observa? Você observa que nessa posição aqui, ó, nesse sentido, sempre está havendo multiplicação. E que nesse sentido aqui, gente, ó, a transformação, ó, as setinhas, ó, tá havendo o quê? Divisão. Então, você vai transformar, você vai multiplicar ou dividir, dependendo da unidade que você estiver e para qual unidade você quer ir. Eu vou dar só um exemplo aqui. Exemplo, transforme 3 litros em mililitro. Professor, 3 litros são quantos ml? Aí você tem que olhar para a tabela. Você está saindo de litro direto para ml. Nesse sentido, eu multiplico ou divido? Tá aqui, gente, ó. Só tem multiplicação. Então, já sei que eu vou multiplicar. Por quanto, professor? Quantas casas você anda do litro até chegar no ml? 1, 2, 3. E cada casa é vezes 10. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, gente, vezes 10, vezes 10, vezes 10 é 1000. Ou seja, para você transformar de ml, perdão, para você transformar de litro para ml, que é um mililitro, basta multiplicar por 1000. Ou seja, 3 vezes 1000, que é igual a 3000 ml. Ou seja, 3 litros é a mesma coisa de que 3000 ml. Professor, e se fosse o contrário? Transforme 3000 ml em litro. Aí você iria dividir por 1000, que iria dar 3 litros. Então, a observação aqui é você só saber se está multiplicando ou se está dividindo. Por quanto que se está multiplicando ou então por quanto que se está dividindo. Tá bom? Esse aqui é um conteúdo que nós estamos revisando, né? Estudamos aqui no 6º ano. É apenas uma revisão, né? Para a gente melhorar nossos termos de conhecimento. Tá bom? Então, vocês deem uma pesquisada sobre esse assunto. E tem também uma lista de exercícios que eu estou enviando para vocês. Ok, pessoal? Tá bom? Grande abraço a todos.